Ali, só para entender, retificação, então, não é um bicho de 7 cabeças. Com certeza não. Então, eu vou ter que retificar. Nossa, perdi o direito da cidadania italiana. Não. O cliente já tem que vir desarmado quanto a isso, né? Já tem que vir tranquilo. Hoje, em média, eu vou falar que é uma pergunta, que é um chute, mas em média, assim, dos clientes que a gente faz o parecer, eu sei que a retificação muda, né, de acordo com o entendimento. Então, se ele vai fazendo um comune, a gente indica mais retificações às vezes. O nosso parecer é direcionado para a finalidade. Mas, por exemplo, hoje em média, dos clientes, quantos por cento você chutaria que precisa retificar a documentação? Quase uns 89. Eu acho legal. Eu acho legal a gente comentar que, como vocês introduziram, né? A gente tem 2 vias para, né, que o nosso cliente pode seguir para a cidadania dele, tanto a via administrativa quanto a via judicial. E na via administrativa a gente tem um roteiro que o consulado diz as regras do jogo. Então lá ele vai falar: precisa retificar o nome do italiano, né, do seu antenato, do seu dante causa, o sobrenome dele precisa estar igual em toda a linhagem. Ou então ele vai dizer que a data de nascimento dele precisa estar correta em toda a documentação em que ele vier aparecer, enfim. Então, quando a gente se depara com um parecer, né, pensado e para a via administrativa, a gente se depara com mais retificações. Então, a gente tem o cliente que vai precisar retificar porque a cidadania dele vai ser administrativa e ele precisa cumprir aquilo que o roteiro e que o consulado está solicitando. E a gente já tem uma análise voltada para aquilo que o Tribunal Civil de Roma e aquilo que a Justiça entende. E na Justiça, a gente precisa demonstrar que você possui o direito e que a linha de transmissão tá ali. Então, a gente manda retificar, né, aquilo que, depois da análise, enfim, aquilo que pode trazer alguma dúvida ali de que o antenato é ele mesmo, de que os seus avós, os seus pais são eles mesmos ou não. Então, se tiver erros muito drásticos, a gente tem mandado retificar. E, basicamente, como a Alice falou, por conta, né, essa mudança mesmo que houve nos registros das pessoas, que antigamente era bem informal e hoje a gente tem um controle maior, né, quando você vai registrar o nascimento de alguém, devido a essa mudança, né, com o tempo, é super normal dos nomes estarem divergentes. Então, a gente se depara, assim, com retificações em quase que 80% dos nossos pareceres, né, ainda mais se for com a finalidade da via administrativa. E o que tem que também ficar claro é que a gente não retifica, assim, tudo, né? Vamos dizer, tem algum erro, preciso retificar. Isso requer um conhecimento técnico, porque o cliente, por onde ele vai reconhecer essa cidadania? Ele vai lá na Itália, ele vai reconhecer no consulado, ele vai reconhecer judicialmente. Então, precisa de saber o que é realmente necessário retificar. Porque às vezes o cliente leigo pega a documentação dele, ele mesmo identifica alguns erros e ele começa um processo de retificação sozinho. Mas ele não tem esse conhecimento de, eu estou indo para um consulado, às vezes não era necessário, às vezes está até criando mais confusão ali nessa documentação. Então, requer esse conhecimento da prática, né? Como é que é nesse consulado, como é que é ali no tribunal, como é que é com esse juiz. Então, tudo isso é um compilado, né, de coisas. Às vezes eles começam a retificar, só possuem a certidão até o avô, né? E aí eles olham lá o nome do avô e já acham que aquele ali é o sobrenome correto. E aí retifica na certidão do pai e na dele. E aí, quando a gente vai fazer a pesquisa, pega a certidão até o antenato, faz a análise, emite nosso parecer, a gente vê que o nome correto não é o que está na certidão do avô. É a lá, primeiro que apareceu, que a gente precisa, aí tem que retificar novamente. E aí, se o cliente retificou pela via judicial, só através de um novo processo judicial, né? Então, assim, tem algumas... enfim, alguns detalhes que você, indo atrás de pessoas especialistas, pode fazer com que você sofra menos, né? E que o procedimento seja menos demorado e mais eficaz. E também só uma questão quanto a isso, um caso interessante que a gente tem, é porque muitas vezes na certidão italiana não fica claro qual é a ordem do nome do italiano. Então, eu já peguei um caso que a pessoa retificou na ordem errada, né? E quando chegou pra gente, falou, meu Deus, você esqueceu que tinha um sobrenome que faltou por conta da ordem. Então, às vezes, a pessoa não tem aquela prática de olhar para a certidão italiana e falar, olha, o nome do italiano é esse, não é bem exatamente assim, faltou aqui um nome no meio, né? Vocês falaram uma coisa muito interessante que é, a partir, às vezes, eu já vi, né, assim, por alto aqui, acontecendo aqui dentro da empresa,
de chegar, às vezes, um cliente e ele já ter retificado, porque ele, como você falou, pegou só o do avô, não pegou a história completa, e que essa retificação atrapalhou, né? A gente teve que retificar para desfazer a retificação que ele tinha feito. Ou seja, ele teve que fazer duas retificações e acabou atrapalhando, não é? Exatamente. A gente, quando não passa por uma análise profunda, né? A gente se depara com esse tipo de erro. E aí a gente tem que entrar com a nova solicitação para fazer uma nova retificação, voltar e depois retificar dele, pedir a retificação para o nome correto. Então acaba meio que demorando, trazendo, né, um desconforto mesmo para o cliente.